Ninguém na sociedade onde nós vivemos quer sair no prejuízo. Ou ninguém quer parecer ser uma pessoa fraca. E baseado nisso, o mundo vai ensinando aos seres humanos que nós temos a obrigação de brigar por tudo. Que a gente não precisa ceder em nada e que nós jamais devemos aceitar perder. Então, esse contexto de Jesus pagando o imposto que ele não precisava pagar, ele nos ensina uma grande lição. Para você entender, Jesus era descendente de Davi, e Davi, por causa da vitória que ele recebe sobre Golias, ele agora adquire o privilégio da sua linhagem nunca mais pagar tributo algum, não é? E isso está lá em 1 Samuel 17, 25. Só que esse episódio aqui de Jesus pagando tributo, ele ensina-nos uma grande lição, não é? É que às vezes abrir mão do direito não é perder, é ganhar. Numa era onde nós estamos vivendo um evangelho de um Deus vivo no meio de pessoas doentes, ao que se diz respeito de saúde emocional, essa palavra é mais do que necessária. Às vezes, abrir mão de um direito não é perder, é ganhar. Jesus não precisava pagar esse imposto, e se ele quisesse, ele poderia ter dado explicação, exigido os seus direitos, mas ele não fez isso. E sabe por quê? Porque o que Jesus quer nos ensinar é que nem toda batalha vale a pena ser travada. O que Jesus quer nos ensinar é que gastar tempo e energia para tentar provar que você está certo só vai causar ainda mais confusão. E essa atitude, ela pode chamar para você uma atenção desnecessária, fazendo nascer ainda mais um problema maior do que esse, e algo que não precisa existir. Então essa história aqui, ela tem tudo a ver com a gente, porque hoje todo mundo quer ter razão em tudo, e a gente vê isso nas redes sociais. A rede social, eu costumo dizer que ela deu voz para quem não sabe falar, porque hoje todo mundo quer ter razão. É um grupo de pessoas que não sabem de nada e querem dizer de tudo. Só que o que Jesus quer nos ensinar aqui é que para vencer uma discussão a qualquer custo, a melhor arma de defesa sempre será o silêncio. Agora para pensar comigo aqui. Eu ainda estou na introdução, eu quero que você absorva muito bem o que eu estou dizendo aqui. Para pensar comigo. Vamos falar de vivência, de cotidiano, de diário.
de vida, de relacionamento interpessoal, até mesmo com esse ser humano ou com esse crente que está do seu lado. Nós temos a mania de chamar de inimigos, de algozes, não é? Pessoas que nos contrariam e pessoas que não concordam com aquilo que a gente concorda, porque a sociedade, ela ensinou-nos que a gente tem que ter razão em tudo. Só que a um determinado momento a gente vai discordar de alguma coisa, a gente não vai concordar com o que a pessoa está dizendo. E eu tenho aprendido uma grande verdade, pastor, é que a minha opinião só vale quando alguém pede. E se você achar que isso não é uma doutrina, você está muito errado, porque dominar e refrear a língua é um dos maiores atos ensinados por Jesus a um cristão. O maior problema que nós vivenciamos na sociedade, eu como terapeuta estou dizendo isso, é a capacidade ou a dificuldade que as pessoas têm de ficarem caladas. Então, Jesus aqui, Ele quer que a gente para pensar: será que vale a pena ter sempre razão? Para pensar. Às vezes, abrir mão de um direito é aquilo que nos torna grandes. Jesus aqui, ele não pagou o imposto porque ele era obrigado. Ele pagou para evitar confusão e um desgaste emocional. Jesus aqui, ele nos ensina que ele não tinha tempo para gastar com coisas inúteis. E quantas vezes nós perdemos tempo brigando por coisas tão pequenas? Nós insistimos em tentar provar que nós estamos certos em coisas que às vezes nem fazem sentido, enquanto o preço disso é a nossa paz. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não sei se você sabe que as emoções negativas, elas são as mais provenientes, ou são elas que alimentam, não é? As doenças psicossomáticas. Muitas pessoas vivem, não é? Doenças como diabetes emocional, questões como aneurisma, derrame, infarto, simplesmente pelo fato de se expressar a um nível em que a sua emoção explode e o seu subconsciente não consegue entender, e você, levado a essa emoção, extravasa, causando, não é, um problema no seu corpo e na sua saúde, quando na verdade tudo que você precisava fazer era ficar calado. E a grande verdade do Evangelho é que quem nasceu para o Evangelho tem que aprender a levar prejuízo de boca fechada. A gente não tem um Deus que fala por nós. A gente não tem um Deus que responde por nós. A gente não tem um Deus que não tosqueneja e nem falha, um guarda de Israel que está vendo tudo. Se a gente tem um Deus, a gente tem que aprender a guardar prejuízo de boca fechada. Aí vamos ter aqueles apologéticos que dizem: mas pastor,
Se eu ficar quieto, vão pisar em mim. Se eu ficar... Meu irmão, hoje Deus, Ele está te dando uma palavra para você não viver mais à base de paliativos, para você não viver na insônia, perdendo noite de sono, remoendo situações e sentimentos que você não consegue controlar, simplesmente porque talvez você é sanguíneo e tem que falar na lata, tem que pegar um áudio e gravar um áudio de 5 minutos para fulano no WhatsApp, senão você não vai dormir. Hoje tem um remédio do céu para você, para dizer: Deus está prevando a sua saúde emocional. Porque o que adianta a gente falar língua estranha? O que adianta a gente sentir a presença de Deus se a gente não toma a devida atitude de viver no silêncio? Só você pegar a Bíblia que você vai ver: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, essa peleja não terás que... Aqui ó. Agora vamos dizer uma verdade para a gente mesmo. Quantos conflitos a gente poderia ter evitado simplesmente se nós entendêssemos que ceder não é sinal de fraqueza, gente, pelo amor de Deus. Ceder é sinal de inteligência emocional. Eu sei que o mundo, ele nos ensina a sempre lutar por tudo, mas Jesus nos mostra que ser alguém forte é saber escolher quais batalhas realmente valem receber a minha atenção. Porque ganhar, gente, nem sempre significa vencer. E eu torno a repetir: às vezes a melhor vitória é você viver em paz. A melhor vitória que existe é a gente viver em paz. Eu aprendi a não me meter em coisas que não me diz respeito. Eu aprendi a não dar resposta para quem não está esperando o que eu vou dizer. Eu aprendi a guardar para mim aquilo que as pessoas não merecem ouvir. Eu aprendi a viver em silêncio. Então a primeira verdade, se você observar aqui, o texto diz que Jesus disse para Pedro: mas para não os escandalizar. Muita gente acha que essa palavra escândalo fala apenas de pessoas que causam escândalo no testemunho ao que se diz respeito, de adultério, de coisas grotescas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a forma como eu me comporto nos mínimos detalhes no Evangelho pode causar um testemunho, mas também pode causar escândalo. Então Jesus está dizendo: para a gente não causar escândalo, é melhor perder do que ganhar. Se tem uma recompensa no céu, gente, se tem um galardão, se tem lá em Apocalipse 7 recompensas ao que vencer, para que a gente vai querer recompensa aqui na terra? A primeira lição que eu aprendo aqui dentro desse texto é essa aqui: nem toda guerra vale a luta. Às vezes vence quem aprendeu a ficar calado. Eu vou repetir isso aqui: nem toda guerra vale a luta. Às vezes vence quem aprendeu a ficar calado. É óbvio que isso não é fácil, porque quando a gente ouve alguma coisa que
fere os nossos princípios. A raiva ferve no peito. A vontade de dizer algo que vá de encontro, ela coça a nossa língua, a nossa consciência, ela grita por justiça, porque o que nós queremos realmente é rebater e esfregar, desculpa o termo chulo, a verdade na cara de quem está nos afrontando. Mas aí vem a consciência de Cristo e nos pergunta: a troco de que você vai fazer isso? Somente para alimentarmos o nosso ego e nos sentirmos naquele momento superiores, para no fim sobrar apenas o desgaste, o cansaço em uma guerra que jamais terá um vencedor. Ficar quieto dói, gente, dói. Eu não estou falando que é uma atividade fácil de fazer. Dói ficar quieto, mas também traz a cura. Porque ficar em silêncio não é ser omisso. Ficar em silêncio é ter estratégia. Porque ficar quieto sufoca o inimigo na sua própria ânsia de nos derrubar. Porque nada mais enfurece alguém que provoca do que quando você trata essa pessoa com indiferença. Porque quantas vezes você já tentou se explicar para alguém que não quer entender e perdeu o seu tempo? Ficar em silêncio não é recuar, é dar um golpe preciso. Por quê? Porque no final de tudo, quem faz barulho sempre cansa, mas quem aprende a ficar calado governa. Segunda verdade desse texto, Jesus diz assim, eu quero que você leia na sua casa, para você entender o romance do texto, porque Pedro chega em casa afoito, eufórico, e Jesus, antes dele perguntar alguma coisa para ele, Jesus já disse: calma, o que te parece, Pedro? De quem cobram os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro diz: dos alheios. Aí Jesus disse assim: você está certo, eu não preciso pagar. Mas para não escandalizar, gente, o que Jesus está falando aqui é a regra prática do nosso dia a dia, coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, e mesmo sendo crentes, cristãos, às vezes a gente esquece e estoura, e fala coisa que não deveria, no semáforo, no mercado, numa fila, numa loja, em algum lugar. Eu tenho certeza do porquê que eu estou falando isso aqui. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Se eu estou pregando para seres humanos, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Jesus olha para Pedro com um semblante de paz e diz assim: Pedro, paga. Sabe por quê? Porque nenhuma discussão vale a minha paz. Essa é a segunda lição que Jesus ensina aqui. Pedro, paga. Sabe por quê? Porque nenhuma discussão merece a minha paz. Eu sou assembleano, mas dentro de uma dinâmica pedagógica, não é virar para o seu irmão, não, mas eu queria que você se comunicasse com essa pessoa, porque Deus vai te usar para falar com ela agora. Fala para ela: nenhuma discussão merece a sua paz. Está sendo transmitido, não está? Você que está me ouvindo aí na sua casa, entenda isso: nenhuma
discussão merece a sua paz. Nada. Não importa quantos argumentos seus tenham base. Uma pessoa de mente, entenda isso, preste atenção. Hoje nós estamos vivendo um tempo da sociedade. Vocês estão comigo aqui? Posso continuar? Eu não vou passar do tempo, já estou encerrando. Mas o que você precisa entender é que nós estamos vivendo em um tempo da sociedade em que está todo mundo na defensiva. Ninguém quer escutar ninguém. Ninguém quer dar atenção. Na verdade, as pessoas ouvem para ter arma no que guerrear contra você. Então o que você precisa entender é que uma pessoa de mente fechada jamais vai se abrir para ouvir com humildade o que você tem a dizer. E sabe por quê? É que algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ter o controle e ver você se desgastar, tomar remédio controlado, tomar paliativo, gastar remédio gastar dinheiro com consulta para aliviar uma coisa que poderia ter sido evitada, só pelo fato de você entender que nenhuma discussão merece a sua paz. Por isso que tem gente doente dentro da igreja servindo a Deus. Então o que Jesus está nos ensinando aqui é que preservar a minha paz não é aceitar o erro, pelo amor de Deus. É escolher não enlouquecer com a loucura alheia. Quem é sábio percebe logo, gente. Quando uma discussão é um beco sem saída e decide logo parar de desperdiçar energia. Pessoa sábia percebe logo a intenção de quem está falando. E no fim de tudo, é isso que você precisa entender. É que numa batalha de egos, não é sobre quem está certo, mas é sobre quem consegue dormir uma noite de sono tranquila. Gente, com todo respeito, nada tira minha paz mais. Nada. Eu coloquei no meu coração, porque como terapeuta eu tenho que ser avaliado durante de 6 em 6 meses, para ver se eu não estou maluco. E uma das coisas que eu tenho feito na minha autoavaliação é que eu prefiro admitir que uma pessoa está certa do que mostrar o que realmente está certo para quem não quer enxergar. Pelo amor de Deus, se a gente entendesse isso, e eu não estou falando só no nosso ciclo de relacionamento social, mas eu estou falando do ciclo interpessoal. O que é isso? Interpessoal são pessoas que participam da minha emoção interna no meu ciclo pessoal. Tem coragem para ouvir o que eu vou dizer? Tem? Posso falar? Se o seu marido não quer ver a verdade, deixa ele aprender com a vida. Se a sua esposa não quer ouvir a verdade, deixa ela aprender com a vida. Se o seu filho não quer ouvir a verdade, deixa ele aprender com a vida. Não tem como mostrar a verdade para quem acha que está certo. Jesus estava dizendo assim, ó: esse povo aí sabe que eu sou da descendência de Davi, que eu não preciso pagar imposto, mas o que eles querem é me provocar a ponto de eu perder a minha conexão com o Pai.
Só que dinheiro nenhum é mais importante do que a conexão que eu tenho com o Pai. Então eu prefiro perder aqui embaixo do que perder o que eu recebi do Pai aqui em cima. Ouça o que eu vou dizer aqui. Isso aqui é tão necessário para a nossa vida cristã, porque eu não sei se você sabe que o que rege a nossa vida são as nossas emoções. Se uma coisa dessa acontece no seu dia de cultuar, você perde toda a conexão com o céu, simplesmente por causa de uma besteira. E a última coisa que Jesus nos ensina é melhor ceder do que se desgastar. Gente, eu me seguro para não chorar aqui, porque o que tem de gente cansada, pastor, e o senhor é pastor de igreja, sabe, cansado, porque o ser humano, eu não sei se você sabe, o ser humano é um recipiente. Tem um copo aqui, só para você entender o que eu estou te falando. O ser humano é um recipiente. Deixa eu beber essa água para você entender. Nós nascemos vazios, e a vida vai nos enchendo. Preocupação, tristeza e tal, vai. Aborrecimento, frustração, ingratidão. Só que chega um momento que você chega no seu limite, simplesmente porque você não aprendeu que é melhor ceder do que se desgastar. Você pode colocar a mão no seu coração assim e dizer isso comigo: é melhor ceder do que se desgastar. Diga com mais graça: é melhor ceder do que eu me desgastar. O único lugar, não, segura aí, o único lugar que a Bíblia diz para nós nos gastarmos e nos desgastarmos é na presença de Deus. Agora eu estou pegando aquilo que era para ser de Deus e entregando na mão de pessoas que estão pisoteando e massacrando o meu sentimento, simplesmente porque eu ainda não entendi que a minha batalha que eu venço é no silêncio. Eu aprendi a ceder. Eu aprendi a ceder. Não porque eu sou covarde, mas é que eu prefiro deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu fiz a vontade de Deus, do que deitar minha cabeça no travesseiro e rolar para lá e para cá, me arrependendo de coisas que eu disse que não devia ter dito, e agora não tem como mais voltar atrás. Porque eu não sei se você sabe que a arma mais poderosa e que mais tem matado pessoas chama-se palavra. Então Jesus, nessa noite, Ele quer que você preserve a sua vida emocional. É melhor ceder do que se desgastar, gente. Com todo respeito, vamos aprender isso, pelo amor de Deus.
Porque se a gente aprende isso, nós não vamos encher o nosso recipiente emocional de coisas que não valem a pena. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu entrego o microfone agora ao pastor. Feche os teus olhos.